Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos dar sequência ao nosso estudo, que está na segunda parte, no capítulo 6, o item Teoria da Alucinação. A gente vai percebendo ao longo da leitura que Kardec faz toda uma estruturação, colocando posicionamentos, opiniões, para que a gente vá fazendo as nossas próprias reflexões. Ele nos provoca para que a gente analise até onde vai a minha crença, até onde eu estou acreditando naquilo que eu estou buscando. Então, ele vai nos perguntando, e aí, o que é que vocês acham? Acha que é possível? E os argumentos deles são muito fortes. Não há como a gente não aceitá-los. E, meus irmãos, eu vou ser bastante sincero para vocês. Eu estou lendo o livro, que é um lançamento, Nem Céu Nem Inferno, de Paulo Henrique de Figueiredo e Júlio. É todo um trabalho feito em cima da história do Kardec, estruturando a doutrina. Aparentemente, as pessoas vão achar que esse livro fala apenas na adulteração do livro Céu e o Inferno. Não. Ele é um livro riquíssimo em novas informações a respeito do trabalho de Kardec, através dos seus manuscritos, descobertos já por Canuto Abreu e, recentemente, pela visita de Júlio a Paris, mais uma vez. Então, são inúmeros os manuscritos com informações novas e que mostram a determinação, a garra e as dificuldades que Kardec passou, até, inclusive, dentro da própria sociedade espírita. O seu vice-presidente o traiu. Coisas que nós estamos sabendo agora. E aí a gente percebe todo um encadeamento desde 1865 até 69. Esse livro é fantástico. Muitas informações novas que nos ajudam a melhor entender essa luta e valorizar cada vez mais os livros que estamos estudando. Fazendo essa introdução, eu vou começar a ler para depois a gente conversar sobre isso. Teoria da Alucinação, item 111. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível creem tudo explicar com a palavra alucinação. A definição dessa palavra é conhecida. Um erro, uma ilusão de uma pessoa que crê ter percepções que realmente não tem. Mas os sábios, que saibamos, ainda não deram a sua razão fisiológica. A ótica e a fisiologia não pareceram se lhes ter mais segredos, como ocorre que não tenham ainda explicado a natureza e a origem das imagens que se oferecem ao espírito em certas circunstâncias. Querem tudo explicar pelas leis da matéria. Seja, que deem, pois, por essas leis uma teoria da alucinação. Boa ou má, será sempre uma explicação. 112. A causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência, atribuindo a um efeito da imaginação. Mas não diz o que é a imaginação, nem como produz essas imagens tão claras e tão nítidas que algumas vezes nos aparecem. É explicar uma coisa que não é conhecida por outra também desconhecida. E a questão permanece toda inteira. Diz, uma lembrança das preocupações da vigília. Mas, admitindo mesmo esta solução, que não o é, restaria ainda saber qual é esse espelho mágico que assim conserva as impressões das coisas. Como
explicar, sobretudo, essas visões de coisas reais que jamais se viram no estado de vigília. E aquelas mesmas em que jamais se pensou. Só o Espiritismo podia nos dar a chave desse fenômeno bizarro, que passa despercebido por causa da própria vulgaridade, como todas as maravilhas da natureza que calcamos sob nossos pés. Os sábios desdenharam de se ocuparem com a alucinação, seja ela real ou não. Não deixa de ser um fenômeno que a fisiologia deve poder explicar, sob pena de reconhecer sua insuficiência. Se um dia um sábio empreender dar-lhe não uma definição, entendemos-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se sua teoria resolve todos os casos. Que esse sábio não omita, sobretudo, os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento de sua morte. Que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se fosse um fato isolado, poderia atribuí-lo ao acaso. Mas, como é muito frequente, o acaso não tem essas reincidências. Se aquele que vê a aparição ainda tivesse a imaginação impressionada pela ideia de que a pessoa deve morrer, seja. Mas, frequentemente, a que aparece é aquela com quem ele menos sonha, é de repente. Portanto, a imaginação nada tem com isso. Pode-se explicar ainda menos pela imaginação as circunstâncias da morte, da qual não se tem nenhuma ideia. Os alucinacionistas dirão que a alma, abre aspas, se tanto é que admitem uma alma, fecha aspas, tem momentos de superexcitação em que suas faculdades estão exaltadas? Estamos de acordo. Mas quando aquilo que ela vê é real, não é, pois, uma ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é, portanto, que ela se transporta. Mas, se a nossa alma pode se transportar até uma pessoa ausente, por que a alma dessa pessoa não se transportaria até nós? Que em sua teoria da alucinação queiram ter em conta estes fatos. E não se esqueçam que uma teoria a qual se pode opor fatos contrários é necessariamente falsa ou incompleta. À espera de explicações, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. E Kardec vai colocar para nós algumas ideias. 113. Os fatos provam que há verdadeiras aparições, as quais a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas por aqueles que nada admitem fora do organismo. Mas ao lado das visões reais, há alucinações no sentido ligado a essa palavra. Isso não é duvidoso. Qual é a sua origem? São os espíritos que vão nos colocar na pista, porque a explicação nos parece inteiramente contida nas respostas dadas às questões seguintes. Primeira questão que Kardec coloca. As visões são sempre reais ou algumas vezes são o efeito da alucinação. Quando se vê em sonho ou de outro modo o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, isso não é um produto da imaginação? E vem a resposta. Sim, algumas vezes, quando se está impressionado por certas leituras ou por histórias de feitiçaria que impressionam, se as recorda, pode-se crer, ver o que não existe. Mas dissemos também que o espírito, sob seu envoltório semimaterial, o perispírito, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode, pois, aparecer com chifres e garras, se isso lhe apraz, para se divertir com a credulidade, como um bom espírito pode se mostrar com asas
e uma figura radiosa. Ele mostra aqui que, além das alucinações, existe a interferência dos espíritos diretamente nas nossas visões. Outra questão que ele coloca. Podem se considerar como sendo aparições as figuras e outras imagens que se apresentam frequentemente no semissono ou simplesmente quando se fecham os olhos? E vem a resposta. Desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desliga e pode ver ao longe ou perto aquilo que não podia ver com os olhos. A miúdo, essas imagens são visões, mas podem ser também um efeito de impressões que a visão de certos objetos deixaram no cérebro, que lhes conservou os traços como conserva os sons. O espírito liberto vê, então, em seu próprio cérebro, as impressões que nele se fixaram como sobre uma chapa de daguerreotipia. Sua variedade e sua mistura formam os conjuntos bizarros e fugidios que se apagam quase imediatamente, malgrado os esforços que se façam para retê-los. A uma causa semelhante, é preciso atribuir certas aparições fantásticas, que nada têm de real e que frequentemente se produzem no estado de enfermidades. Nesse ponto aqui, os Espíritos estão dizendo para nós, com todas as letras, que quando nós dormimos, nós nos desligamos do corpo físico. E a gente pode ter as visões no mundo espiritual em que nos encontramos, e para mim uma novidade que ele coloca aqui é que eu, espírito, desdobrado através do sono, eu posso ler no meu cérebro aqueles registros, aquelas anotações que são marcantes. E eu posso guardar isso, e quando eu acordar eu ter essa imagem revivida, porque como eu estava desdobrado, eu as revi no meu cérebro. É o que ele está dizendo com todas as letras para nós. Portanto, a gente tem que analisar com muita calma todas as vezes que nós acordamos e nos recordamos do que vivenciamos, o que realmente vivenciamos no dia a dia e aquilo que não tem nada a ver com o nosso cotidiano. Mais uma pergunta. Constam que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por qual singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Aí está um mistério impenetrável, mas que não é mais estranho do que o das ondas sonoras que se cruzam no ar e não ficam menos distintas. Em um cérebro sadio e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas. Em um estado menos favorável, se apagam e se confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Isso parece ainda menos extraordinário se admite, como em frenologia, uma distinção especial a cada parte e mesmo a cada fibra do cérebro. As imagens chegadas ao cérebro pelos olhos aí deixam, pois, uma impressão que faz com que se lembre de um quadro como se ele estivesse diante de si, mas sempre isso não é senão uma questão de memória, porque não se o vê mais. Ora, em um certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e reencontra essa imagem, ou essas imagens. Sobretudo, aquelas que mais o impressionaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. E é assim que reencontra a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, de figuras de animais bizarros que viu em uma outra época, em pintura ou mesmo em narrações, porque as narrações também deixam impressões.
Assim, a alma vê realmente, mas é apenas uma imagem daguerreotipada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugidias e efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Mas no estado de enfermidade, o cérebro está sempre mais ou menos enfraquecido. Não existe equilíbrio entre todos os órgãos. Alguns somente conservam sua atividade, enquanto que outros estão de alguma sorte paralisados. Daí a permanência de certas imagens que não são mais apagadas, como no estado normal, pelas preocupações da vida exterior. Aí está a verdadeira alucinação e a causa primeira das ideias fixas. Como se vê, nos inteiramos dessa anomalia por uma lei fisiológica bem conhecida, a das impressões cerebrais. Mas sempre nos foi necessário fazer a alma intervir. Ora, se os materialistas não podem ainda dar uma solução satisfatória desse fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Também dirão que nossa explicação é má, porque colocamos como princípio o que é contestado por eles. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria depois que há homem sobre a terra, e a negação de alguns não pode fazer lei. Nossa explicação é boa, nós a damos pelo que pode valer a falta de outro, e querendo-se, a título de simples hipótese, à espera de melhor. Tal como é, dá a razão que de todos os casos de visão? Certamente que não. E desafiamos todos os fisiologistas de dar-lhe uma só, sob o seu ponto de vista exclusivo, que resolva todos os casos. Porque quando pronunciaram suas palavras sacramentais de superexcitação e de exaltação, nada disseram. Portanto, se todas as teorias de alucinação são insuficientes para explicarem todos os fatos, é que há outra coisa além da alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se a aplicássemos a todos os casos de visão, porque alguns viriam contradizê-la. Pode ser justa se a restringirmos a certos efeitos. Kardec aqui está refutando e argumentando algumas teorias que surgiram no período em que ele estava colocando, expondo a doutrina espírita ao mundo, e que os sábios daquela época diziam que era simplesmente alucinação, mas não explicavam como é que funcionava a alucinação. Portanto, Kardec traz uma grande novidade para a própria ciência da época, que é a presença da alma funcionando por si própria, utilizando o seu corpo físico, tanto quanto desperto em vigília, como em sono, ou mesmo através de uma doença que enfraquece o nosso organismo, e que ele, o espírito, desprendido parcialmente do seu corpo físico, vai ler no seu próprio cérebro aqueles registros mais fortes. Então, Kardec é muito claro, é um sábio. Ele diz que é uma opinião, é um método que ele está colocando para ser analisado. E diz com todas as letras que não é a última palavra, mas chama a classe médica, os sábios da época, os filósofos e os estudiosos, para trazer a sua posição, que ainda hoje nós sabemos que não chegou. E vejam só, meus irmãos, enquanto o dia se passava, na minha cabeça veio uma ideia para a gente acrescentar um pouco mais a esse texto. Veja só, Kardec está colocando para nós argumentos e, de uma forma gradativa,
ele vai buscar fazer com que nós reflitamos como é que nós estamos com relação à credibilidade da matéria estudada. E aí, a gente se pergunta, será que realmente o que está contido nos evangelhos é uma verdade? Quando Jesus diz, aquele que não nascer de novo não obterá o reino dos céus, ele está falando uma verdade? É preciso que a gente renasça? A nossa razão aceita isso? Então a gente vai se trabalhando e começando a aprofundar um pouco mais o nosso entendimento. Bom, para eu aceitar como justo os desígnios de Deus, eu preciso aceitar que houve vida anterior e que vai haver vida após a morte. Que é a forma de vermos essas diferenças entre nós no nosso cotidiano. Crianças que morrem assim que nascem, que morrem aos 5 anos, e essas situações todas, essas diferenças, para que eu tenha uma justificativa como Deus justo, tenho que aceitar, que admitir que eu vivi antes e que eu vou viver depois. E aí, é o ponto que eu acrescento. Já que eu aceito a vida após a morte, ou antes da vida física, para que Deus seja justo, aqueles que nós amamos nessa vida e que desencarnaram, será que eles não podem comunicar-se conosco? Porque eles estariam proibidos de conversar conosco. Será que não há a possibilidade, já que eles permanecem vivos em outra dimensão? Por que não a possibilidade de haver a comunicação? Quem somos nós para dizer que não? Estou colocando isso de uma forma bem ampla, mas na atualidade não tem mais dúvida. Eu estou só acrescentando um argumento a essa questão de que tudo que se passa e que eu não aceito, que eu não entendo, que eu não compreendo, eu digo que é alucinação, loucura, coisa da sua cabeça. Geralmente é a forma de se justificar, de se explicar aquilo que eu não sei. É difícil as pessoas terem a coragem de admitir, realmente é algo para se estudar. Mas, que bom que nós temos a doutrina espírita. Né? Então, a minha gratidão vai ser sempre eterna ao Mestre Jesus, porque nós estamos com a doutrina espírita à nossa disposição por dedicação dele. Muita coisa ainda tenho para vos dizer, mas vocês não vão poder compreender agora. Vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. É preciso que eu vá. E assim que eu indo, vou pedir ao meu Pai que mande um outro Consolador, que vos fará lembrar de tudo o que eu disse, que estará convosco e em vós. É exatamente esse o nosso presente na atualidade. O Mestre Jesus trouxe para nós, através dos bons espíritos da sua equipe e do batalhador determinado Allan Kardec, a doutrina espírita, para nos ajudar a entender a nós mesmos. E cada vez mais eu me fortaleço na gratidão pela doutrina, por ouvir o depoimento de vocês todos, de ver a expressão da Kaline com relação à noite de ontem, a Eugênio, a Cristiane, a Fátima, Val, a todos os que se percebem diferente, melhorados, por estarmos juntos aprendendo. Eu vejo aqui o nosso amigo Silva, a sua esposa Jaque, que estão junto conosco há pouco tempo, mas já perceberam que tem algo de bom e de útil para eles. É o resultado do esforço de toda uma estrutura, vários
espíritos contribuíram para a nossa noite. Então, nós estamos aproveitando o resultado dos trabalhos de outros irmãos nossos. Somos interdependentes. Portanto, já que a gente se sente beneficiado com esse trabalho deixado para nós, como diz o Jesus, nosso mestre, faz ao teu próximo o que quer que ele te faça, acho que é um dever nosso, que já estamos conscientes da doutrina espírita, de fazermos pelo nosso próximo, dando a nossa cooperação na difusão da doutrina que nos ajudou a estarmos melhor. E como Jesus diz, é através do exemplo que nós podemos fazer isto. É um aprendizado que sossega o nosso íntimo, aquieta e estabelece a paz em nós, favorecendo a nossa assistência através dos bons espíritos que desejam o nosso melhoramento, porque à medida que eles veem, percebem em nós o nosso melhoramento, eles investem cada vez mais. Então, é sempre uma alegria falar sobre a doutrina nessas situações em que a gente vê os resultados. Claro, não podemos arrastar todos, mas a gente vai fazendo aos poucos, devagar e sempre, e com certeza a gente vai conseguir aproximar de nós cada vez mais irmãos que precisam ou que desejem realmente tirar proveito da doutrina espírita.